E aí, meus amores, tudo bem? Venho aqui hoje falar sobre cálculos estequiométricos, tá bom? E vamos começar falando do mol, tá? A gente já viu algumas leis ponderais, a gente já sabe calcular a massa molecular das moléculas, né? Já que é massa molecular, que a massa molecular nada mais é do que a soma das massas atômicas, né? Mas com essas massas a gente consegue também descobrir a quantidade em matéria que eu tenho num uma determinada quantidade, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar do mol. O que é o mol, né? Mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria de coisas muito pequenas. A gente usa mol para coisas muito pequenas. Ah, professor, mas é obrigatório o uso para coisas pequenas apenas? Não, você pode usar mol para qualquer coisa que você quiser na sua vida, para qualquer coisa. E um mol, eu sempre costumo falar que ele é parecido com uma dúzia, né? Quando a gente fala que tem um mol de alguma coisa, a gente fala que tem 6 vezes 10 a 23 daquela coisa, daquela determinada coisa. E quando eu tenho uma dúzia de qualquer coisa que seja, a gente tem 12 daquela coisa. A diferença é a quantidade que essas palavras significam. Então, o que mol significa? Tem alguma coisa a ver com moléculas? Não, mol não tem a ver com moléculas, tá? Mol é só uma unidade, assim como dúzia também é, ok? Um mol equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades, tá bom? Então, se eu tenho 1 mol de cristais, eu tenho 6 vezes 10 a 23 cristais. Ponto, acabou, tá? Se eu tenho 1 mol de ovos, eu tenho 6 vezes 10 a 23 ovos. Se eu tenho uma dúzia de ovos, eu tenho 12 ovos, tá bom? E assim por diante. Eu posso falar 1 mol de qualquer coisa. 1 mol de átomos, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de molécula, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ok? Vamos lá, continuando. Por que esse número, né? 6 vezes 10 a 23? Avogadro foi o cara que foi responsável por esse número, tá? Esse número é até chamado constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Ele conseguiu achar esse número através de como a gente faz o cálculo da massa atômica, ok? A massa atômica corresponde, uma unidade de massa atômica, corresponde a um dozeavos da massa do carbono, tá? Então, essa massa é uma relação com o carbono. Tudo bem. Ele, através disso, de muita conta, muitos cálculos, ele foi ver que toda vez que ele tinha 6 vezes 10 a 23 unidades de qualquer elemento, aquela quantidade, né, a massa dele atômica era igual à massa em gramas, tá? Então, vamos pegar aí um elemento qualquer como exemplo, o oxigênio. O oxigênio, se você for na tabela periódica, que é o lugar mais importante que a gente vai procurar as coisas aqui, é na tabela periódica, você vai ver que a massa dele é 16. A massa do oxigênio é 16, está lá na tabela. 16 o quê? 16 unidades atômicas, não é 16 gramas. Porque ali eu estou falando de um único átomo de oxigênio. Um único átomo de oxigênio tem 16 unidades atômicas como massa atômica, ok? Porém, quando eu tenho 1 mol de oxigênio, de átomos de oxigênio, eu vou ter a massa dele atômica, que é 16, né? E esse número também vai representar a massa dele em gramas. Então, 1 mol de oxigênio tem 16 gramas, ok? 1 mol. Se eu tiver 2 mols de oxigênio, eu vou ter
32 gramas, ok? Tá? E assim por diante. Qualquer número de mol que eu modifique vai modificar a massa, tá? Porém, quando eu tenho 1 mol, a massa atômica dele é igual à massa em gramas, ok? A gente chama de massa molar, tá? Vamos para o próximo. Show! Quantas vezes a massa da molécula de glicose é maior que a da molécula de água? Tá? Uma perguntinha, uma questão, tá? E a gente vai começar calculando a massa da glicose. A massa em gramas, professor? Não, não. A massa normal dela, a massa em unidades atômicas, que a gente tira da tabela periódica. Como é que a gente faz isso? Só relembrando, a gente vai pegar a quantidade de carbono, que tem massa 12, quantidade de hidrogênios, a quantidade de carbonos que eu tenho, que é 6, vou multiplicar e vou ter a quantidade de massa que o carbono favorece para mim. Então, a glicose tem 72 gramas, gramas não, unidades atômicas de carbono, ok? O próximo eu vou pegar o hidrogênio. O hidrogênio tem massa 1, eu vou multiplicar pela quantidade, que são 12, e aí eu vou descobrir que eu tenho 12 unidades atômicas de hidrogênio na glicose. O oxigênio, mesma coisa, massa 16, vou multiplicar por 6, e vou ter 96. Essa é a massa em unidades atômicas de cada elemento. Como que eu descubro a massa molecular? A massa molecular, que seria da molécula de glicose aqui no caso, é a soma dessas massas. É a soma do 72, do 12 e do 96. Então, somando essas massas atômicas, tem uma massa molecular da glicose que é 180 U, que é unidades atômicas. Ou UA, ou vem escrito até UMA, tá? Que é unidade de massa atômica. E a massa da água a gente vai fazer a mesma coisa. Já deixei ele direto, ó. 1 vezes 2, porque a massa do hidrogênio é 1, a quantidade é 2, vai dar 2. O oxigênio tem massa 16 vezes 1, 16, tá bom? Somando essas massas atômicas, que são as massas do átomo, de cada átomo, temos a massa molecular da água, que é 18. Ok, um é 180 e o outro é 18, né? Assim, podemos ver que a massa da glicose é 10 vezes maior que a da água, porque 18 vezes 10 dá 180. A resposta a essa questão seria a letra E, ok? Isso é facinho. Tá, qual a quantidade de mols em 1 kg de glicose? Aí agora, a gente vai voltar para a questão do mol. Ali a gente estava relembrando, e agora a gente vai ver o mol, ok? 1 kg de glicose nada mais são do que 1000 gramas de glicose, né? Então, de onde é que a gente começa? A gente vai começar por aqui, ó. 180U é igual a uma molécula. Foi o que a gente viu lá atrás, né? Que uma molécula de glicose tem 180 unidades de massa atômica. Tá. Molécula. Eu consigo relacionar molécula com alguma coisa? Consigo, com a constante de Avogadro, que me diz que 6 vezes 10 a 23 moléculas, né, equivale a 1 mol. Show? Moléculas de quê? De qualquer coisa. A gente falou lá atrás, qualquer coisa, tá? Vai corresponder a 1 mol. Show. E, então, quando eu tenho 1 mol, eu sei que a massa em unidades atômicas é igual à massa em gramas. Por isso, que veja o que eu fiz. Eu peguei o 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Peguei o 180U. Então, para 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23 moléculas, é 180 gramas. Eu posso fazer isso, ok? E aí, eu estabeleço a regra de 3 aqui. 1000 gramas, que é a quantidade que ele me deu na pergunta, e a quantidade de mols eu descubro. Porque eu sei que 1 mol corresponde a 180. Então, 1000 vai corresponder a X, que é o que eu vou descobrir agora. Fazendo essa continha aí, a gente acha que eu tenho 5,56 mols, ok? Vamos lá. Questãozinha agora um pouco mais elaborada, tá? Que é a questão
de estequiometria mesmo, tá? A equação já está balanceada, tá? Balanceamento químico é algo que a gente já viu também, ok? Que eu tenho que respeitar a proporção de quantidade de átomos antes e depois da reação. Os átomos não vão sumir, né? Então vamos lá, vamos ler a questão. Ó. Fosgênio, COCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com a água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, que causa graves danos pulmonares, levando finalmente à morte. Por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. A equação química dessa reação é, ele deu a reação aí embaixo, e aí tem escrito, se uma pessoa inalar 198 miligramas de fosgênio, a massa de ácido clorídrico em gramas que se forma nos pulmões é igual a... Então, vamos lá. Primeiro, ele está relacionando o fosgênio com o ácido clorídrico, certo? Ou seja, o fosgênio é esse cara aqui, né? E ele está relacionando com o HCl, que é esse cara aqui. Vejam só que aqui eu tenho um número na frente, o 2. Isso aqui é a proporção molar em que esse cara reage, tá? Vamos comparar ele, o HCl, com o fosgênio, que é o COCl2. Quando eu não tenho nenhum número aqui na frente, significa que é o número 1. Então, a proporção de reação aqui é de 1 mol para 2 mol de HCl, ok? Então, qualquer conta que eu faça aqui relacionando o HCl, depois eu tenho que multiplicar por 2, ok? Então, vamos lá. COCl2. Qual é a massa do COCl2? Massa do COCl2. Primeiro eu coloquei ali a massa de cada elemento. O C, o O e o cloro. Tá? De onde é que eu tirei essas massas? Da tabela periódica. É onde eu vou conseguir as massas, ok? E agora eu multipliquei pelas quantidades. Veja só, eu tenho um carbono, multipliquei por 1. Tenho um oxigênio, multipliquei por 1. Tenho 2 cloros, multipliquei por 2. E aí eu obtive a massa atômica de cada um na molécula. Somando todas essas massas atômicas, eu vou ter a massa molecular, ok? Que é 99. Vou fazer a mesma coisa para o HCl, né? Massa do HCl, 35,5 vezes 1, que dá 35,5. O hidrogênio, 1 vezes 1, 1. Somando, temos uma massa de 36,5, ok? Show! Agora que eu já sei as massas, eu vou montar a minha regra de 3. O COCl2 tem 99 gramas. Então, assim, tem 99 gramas de fosgênio, né? A massa do HCl é 36,5. Só que eu tenho que multiplicar aqui por 2. Porque eu tenho esse 2 aqui, de 2 mols. É a proporção. Tem que respeitar essa proporção. Aqui no COCl2, eu também tenho que multiplicar. Mas por qual número? Por 1. Né? Então, não precisa botar aqui. Ok? E aí, continuando, a gente vai ver, né, que a regra de 3 vai ficar assim, ó. 0,198 gramas, que é 198 miligramas, né? Eu só fiz a conversão. E eu vou ter x gramas de HCl. Fazendo a conta, 0,292 gramas, ok? Convertendo para a notação científica, isso dá letra C, 2,92 vezes 10 a menos 1. Ok, galera? Tudo certo? Então, só uma questãozinha básica de estequiometria, tá? A gente vai fazer estequiometria sempre em 3 passos, tá bom? Primeiro, calcular as massas, né? Depois, balancear a reação. E aí, por último, resolver a regra de 3, montar a regra de 3, tá bom? Então, sempre tenham isso em mente, esse passo a passo, tá? E lembrar que a gente tem que respeitar algumas coisas na regra de 3, tá? Como, por exemplo, as unidades. Se aqui embaixo eu estou usando grama, aqui em cima eu tenho que usar grama, ok? Aqui tem que ser grama nos dois.
Professor, posso botar mol em cima e grama embaixo? Não, não posso. Posso botar mol aqui na esquerda e grama aqui na direita? Pode, isso você pode. Agora, botar grama aqui e mol aqui, não pode. Ok? Não esqueçam de respeitar as regras da regra de 3, né? E é isso. Um beijão a todos, espero que tenham gostado.